Sabe aquela ideia de direitos humanos e de democracia moderna? A gente costuma associar logo aos filósofos do Iluminismo, certo? Pois é, mas e se a semente disso tudo tivesse sido plantada uns 200 anos antes, numa universidade na Espanha? Hoje, a gente vai voltar no tempo 500 anos para conhecer a Escola de Salamanca. Um grupo de pensadores que, talvez sem nem perceber, ajudou a desenhar o mundo em que a gente vive hoje. Vamos nessa! Então, para começar, vamos fazer uma pergunta que parece simples, mas não é. De onde, mas de onde mesmo, vêm essas ideias de direitos humanos, de direito internacional? A resposta, olha, é daquelas que surpreendem, porque ela não está no lugar mais óbvio, não. Ela surge no momento de crise, de uma transformação gigantesca. Pensa só no cenário. De um lado, a conquista, a chegada dos europeus na América. Um novo mundo inteiro aparecendo no mapa, trazendo junto um monte de dilemas, morais, legais, teológicos, coisas que ninguém nunca tinha pensado antes. Enquanto isso, lá na Europa, a Reforma. A Reforma protestante estava rachando a unidade religiosa do continente. Aquela base de autoridade, sabe? Moral, política, tudo isso estava desmoronando. E para completar esse cenário caótico, o surgimento de grandes impérios globais, como o da Espanha, que não parava de crescer. E com isso surgiam perguntas urgentes, né? Sobre poder, sobre soberania, sobre como povos diferentes deveriam se relacionar. Então, esse ambiente todo, essa mistura explosiva, foi o palco perfeito para uma revolução intelectual. As respostas antigas simplesmente não serviam mais para um mundo que estava mudando numa velocidade assustadora. E foi exatamente aí, no meio desse furacão, que na cidade universitária de Salamanca, um grupo de teólogos e juristas resolveu encarar essas perguntas de frente. E olha que interessante, não eram políticos, não eram conquistadores, eram professores. E foi esse grupo que ficou conhecido como a Escola de Salamanca. E bem no centro desse movimento todo, tinha uma figura principal. Um frade dominicano chamado Francisco de Vitória. Hoje, ele é visto como o fundador da escola e, para muita gente, o verdadeiro pai do direito internacional. A trajetória do Vitória é impressionante. Ele estudou em Paris, que era o grande centro intelectual da época, e em 1526 conseguiu a cadeira de teologia mais importante da Espanha. E durante 20 anos em Salamanca, o foco dele não foi nem escrever livros, mas sim dar aula, sabe? Formar e inspirar uma geração inteira de novos pensadores. E as ideias do Vitória, nossa, eram revolucionárias para a época. Elas se apoiavam em 3 pilares. O primeiro, o mundo é uma sociedade natural, formada por estados soberanos. O segundo, todos os povos, e ele dizia todos, sem exceção, têm uma série de direitos naturais. E o terceiro, a guerra justa, não era sobre conquista. Ela só podia acontecer como uma sanção legal contra uma ofensa muito grave. Essa citação aqui dele resume bem o quão radical ele era. Pensa bem, em plena era da conquista, o Vitória defendia que os povos nativos das Américas tinham todo o direito à sua propriedade e aos seus próprios líderes. E o argumento dele, simples e poderoso, eles não eram irracionais, e se eram seres racionais, então tinham direitos. Mas a história não para no Vitória Brown, não. A influência dele foi tão grande que, em vez de morrer com ele, ela floresceu. E muito, através dos seus alunos que pegaram essas ideias e levaram para outro nível. Uma boa maneira de entender isso é pensar numa semente comum. Foi isso que Vitória plantou, as ideias fundamentais. E os seus discípulos, então, cultivaram essa semente em vários campos diferentes do conhecimento. E assim nasceu um movimento intelectual super forte e coeso. E o mais legal é que cada um levou para uma área. Por exemplo, Domingo de Soto foi o cara que organizou tudo num sistema jurídico coerente. Já o Melchior Cano pegou esses princípios e aplicou na política, pensando na tal da comunidade internacional e até numa espécie de guerra preventiva para defender a justiça. Bom, se o Vitória foi o pioneiro, o ponto mais alto da escola de Salamanca veio com o outro cara, um jesuíta chamado Francisco Soares. Ele foi o grande sintetizador, o gênio que pegou todas essas ideias que estavam surgindo e as organizou num sistema filosófico super completo. O Soares é, sem exagero, um gigante intelectual. Ele funciona como uma ponte entre o pensamento medieval e o mundo moderno. Ele olhou para o caos político e intelectual da sua época e respondeu com uma obra de uma erudição de cair o queixo. Na sua principal obra, um tratado sobre as leis, o Soares fez algo incrível.
Ele argumentou de forma sistemática que a autoridade de um Estado não vem de Deus direto para o rei. Não, ela é humana, escolhida pelo povo. Com isso, ele simplesmente demoliu a ideia do direito divino dos reis e abriu caminho para o conceito de soberania popular. A influência dele foi tão grande, mas tão grande, que pensadores como Grotius, Leibniz e até Schopenhauer, séculos depois, ainda o citavam. E um conceito que era central para toda essa galera de Salamanca era o jus gentium, que a gente pode traduzir como o direito das gentes. Para eles, isso era um conjunto de leis que ficava entre a lei natural e a lei humana. Não era algo imposto por um rei, mas sim algo que nascia dos costumes e da vontade de todos os povos para criar um mundo, bom, um mundo mais pacífico e civilizado. É basicamente o avô do direito internacional moderno. Tá, mas e daí? Por que tudo isso importa hoje, pra gente? Importa porque essas ideias que nasceram lá naquela Universidade Espanhola há 500 anos são a base, o alicerce de muitas das nossas instituições mais importantes hoje em dia. Dá para a gente traçar uma linha do tempo bem clara dessa influência. As ideias-chave nasceram lá no século XVI, com a escola de Salamanca. Depois, no século XVIII, elas foram desenvolvidas pelos pensadores do Iluminismo. E hoje? Bom, hoje elas estão manifestadas, estão vivas nas nossas instituições globais. E quando a gente olha de perto, as conexões são diretas e bem impressionantes. A ideia dos direitos naturais de todos os povos, isso desemboca na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A doutrina da guerra justa, ela evoluiu para o que a gente conhece hoje como as leis de conflitos armados. O tal do jus gentium virou o direito internacional moderno. E a soberania do povo é o pilar das democracias modernas. Não tem como negar, as linhas se conectam perfeitamente. No final das contas, o que une tudo isso é um princípio central, um princípio que para a época era extremamente radical. A ideia de que todas as pessoas, todas, não importa a origem, a cultura, a religião, todas nascem iguais, com uma dignidade que é inerente e com direitos que ninguém pode tirar. A história da escola de Salamanca é a prova de que ideias, às vezes nascidas em salas de aula, podem de fato mudar o mundo. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se as ideias deles moldaram os últimos 500 anos, quais são as ideias de hoje que estão moldando os próximos 500? Fica aí a reflexão. Agradeço a companhia nesta jornada.